Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Flávia Teles e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário do Põe Rosa. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito comentado na vanguarda do movimento de mulheres, que é o conceito de interseccionalidade. Como enfrentar o feminismo liberal que não liga para as mulheres negras e trabalhadoras? A intersecção entre raça, classe e gênero explica a sociedade patriarcal na qual vivemos? Qual a estratégia por trás da interseccionalidade? Afinal, interseccionalidade é marxismo? Essas e outras questões no seu podcast Feminismo e Marxismo. E para tudo isso a gente vai contar hoje com a presença de duas queridas que estão sempre aqui nos nossos episódios. A Flávia Teles, que é professora em Campinas. Dá um oi pra gente, Flá. Oi, gente, mais uma vez, prazer de estar aqui com vocês. Muito bom. E também com a Letícia Parks, também professora aqui em São Paulo. Dá um oi pra gente, Leti. Oi de novo, gente. Um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, para começar a falar sobre esse tema, eu queria comentar que eu considero que tem um ângulo importante desde o qual abordar o tema da interseccionalidade, que é justamente o elemento mais progressista do conceito, que é o de confrontar um feminismo liberal, branco, burguês, europeu, né? Ou seja, não, as mulheres que são 70% da população pobre em todo o mundo não cabem nesse feminismo, né? Isso porque as mulheres que esse feminismo representa são mulheres que muitas vezes exploram as trabalhadoras negras e pobres. O rechaço a esse feminismo branco europeu a gente compartilha em toda a linha. Inclusive, em muitas palestras que eu participei, que eu tive a oportunidade aí de ministrar, algumas jovens meninas chegavam com grande interesse em entender a interseccionalidade, numa ideia mais geral de uma integração que transcendia a questão de gênero e buscava abarcar a questão de classe e raça. E sempre com todas essas jovens eu argumentei que era um ótimo ponto de partida, mas que se a gente se preocupa seriamente com as mulheres negras e trabalhadoras e também com as indígenas e imigrantes, então essa somatória das opressões que essas mulheres sofrem não dá conta de apresentar uma estratégia. Nesse sentido, para esse episódio de hoje, me parece fundamental a gente começar entendendo então as origens desse conceito. Ou seja, afinal de contas, da onde surgiu a ideia da interseccionalidade? Letícia Parks, é com você. Olha, Di, como quase sempre, esse conceito tem uma origem na luta de tendências, viu? Como muitos conceitos que estão aí dentro do debate do feminismo, da luta antirracista, E em especial da luta da classe trabalhadora. Então é importante a gente entender que as mulheres negras, como uma identidade coletiva, ou seja, se entender como uma identidade coletiva e com um drama que é dividido por um setor social, e nesse sentido justificando a sua organização como coletivos ou agrupamentos, foi uma novidade do final da década de 70. E ainda que tivesse uma forma discursiva presente anteriormente, nas décadas anteriores, a notabilidade dessa diferença qualitativa entre a realidade das mulheres em geral e a especificidade da opressão de gênero e racial quando sobrepostas, ela é uma novidade que vai ser explorada conceitualmente de forma a surgir coletivos organizados justamente nessa década, Inclusive é muito interessante, eu estava pesquisando aqui para esse episódio, me deparei com um autor que fala que praticamente impossível falar sobre a década de 60 e 70 sem criar divergências, crises, bagunça, Porque justamente foram décadas aí onde a gente está tratando de processos de luta de classes muito intensos. Então esse é o panorama do surgimento do tema da interseccionalidade. A Flávia Rios e a Viviane Gonçalves, elas fizeram um texto muito interessante sobre isso, no qual elas analisam o Nizinga Informativo, que é um dos primeiros jornais feitos por e para mulheres negras no Brasil, que foi construído pelo coletivo de mulheres negras com o mesmo nome, Nizinga, e que se organizou durante a década de 80. O contexto brasileiro desse momento, e assim, por dar conta bastante dos ares da luta negra internacional, é justamente que vai chegar no Brasil resíduos e influências desse debate nos Estados Unidos, durante as décadas de 60 e 70,
vão ter vários processos com protagonismo negro e feminino, e por lá vão começar a surgir debates sobre a especificidade da política feminista no que tange a realidade das mulheres negras. Então é bastante esse panorama, né? Como você falou, isso se dava também bastante em resposta à tentativa liberal de capturar a luta negra das mulheres e buscar esvaziar o seu conteúdo radical. Então você tem vários processos de mobilização muito fortes, muito potentes, e uma tentativa do feminismo liberal de capturar essas lutas e dar um conteúdo que era um conteúdo burguês, branco, europeu, né, de empoderamento e tal. A gente está falando de um contexto de muita radicalidade, né? Essas décadas aconteceu Stonewall, que foi a revolta de gays, lésbicas, travestis contra a polícia na Califórnia. A gente tem inclusive um episódio sobre isso aqui no podcast. Também tem a famosa queima do sutiã, né? Que também foi por aí, em 1968, quando as mulheres se reúnem no protesto contra o Miss América e queimam esse símbolo do padrão estético para o corpo feminino. A organização também do Partido dos Panteras Negras, que reivindicavam como uma das suas principais pautas o direito de se armar e atirar contra a polícia para se defender da truculência policial. Ou seja, é muita radicalidade. O que se diz pouco é que essas décadas produzem um fenômeno assustador para a burguesia, que é a potencialização dos processos de luta proletária pela fusão com uma vanguarda que vinha se radicalizando através dos movimentos de identidade. Então aconteciam greves que tinham na primeira linha mulheres, LGBTs, negras e negros. Minneapolis é um exemplo bastante importante dessa fusão, uma região dos Estados Unidos que desde 1930 tem greves de motoristas e caminhoneiros negros contra a violência policial. A primeira grande greve contra a polícia é de 34, que reunia várias outras pautas, ali em Minneapolis. É uma greve que inclusive, na linha de frente tem os trotskistas, um processo muito interessante de mobilização proletária, com uma enorme quantidade de trabalhadores negros. E em 1968 ela se repete, essa organização vai se forjando uma tradição nesse setor do movimento operário, com uma vanguarda de negros, e com grandes proporções também em 68 contra a polícia. E ano passado essa mesma categoria também se mobilizou numa grande greve de Minneapolis por justiça para o George Floyd e para a Breonna Taylor. Em Boston, o que vai acontecer, e aí eu vou chegar pra vocês não ficarem falando, a Letícia tá falando um monte de coisa, não chega em lugar nenhum. O que eu quero dizer? Não, vai lá. Eu quero dizer que esse panorama de intensa luta de classes e uma ocupação dos espaços da vanguarda, da linha de frente, por uma quantidade enorme de mulheres, negros e LGBTs que vinham de se organizar, leva a que comecem a se fundar coletivos e agrupações de mulheres negras. Em especial, um dos coletivos que é bastante originário do debate da interseccionalidade é um coletivo de Boston, que é o Combahee River, que é criado, esse nome em homenagem a Harriet Tubman e a ação de libertação de 750 escravos ali no rio Combahee, onde ela protagoniza aí como general de uma batalha como parte do exército da União na luta abolicionista. Essas mulheres elas vão fundar esse coletivo e vão começar a teorizar a importância de se debater um feminismo que coloque como panorama da sua luta e do seu programa, aí tem um debate programático muito importante, justamente o que significa lidar com mulheres que têm essa sobreposição de opressões. No caso delas, que elas estão debatendo, as mulheres negras e trabalhadoras, Então, a decisão dessas mulheres por fazer uma agrupação específica para mulheres negras levou a forjar pela primeira vez o conceito de feminismo negro, que vai ser base para as elaborações posteriores de interseccionalidade. Ou seja, praticamente todas as intelectuais sobre interseccionalidade vão debater o caso do coletivo Combahee, o que elas vão demonstrar é que esse feminismo essencialmente branco ele tem uma incapacidade de tratar as especificidades de classe, de capacidade, de origem e de conseguir, em última instância, enfrentar os problemas sociais da forma como eles são, o que ajuda a evidenciar o caráter pouco resolutivo do patriarcado que tem no feminismo liberal, porque ele nos propõe a resolver ou lidar com os problemas de massas, mas ele vai ficar oferecendo sempre saídas individuais, como empoderamento, mulheres no poder, etc. Uma das primeiras intelectuais que vai desenvolver o conceito da interseccionalidade em diálogo com a experiência do coletivo Combahee é a Kimberly Crenshaw, usando a analogia das ruas e intersecções, que vai ser justamente fundadora da ideia de interseccionalidade, vem da ideia de intersecções, explicando que ao ignorar a sobreposição de opressões, se ignoram os sujeitos sociais que vivem nessas intersecções, como se fossem ruas, Então, ao transitar pela rua gênero e transitar pela rua raça, as mulheres negras estariam numa intersecção que sobrepõe
essas duas opressões, e aí teria uma especificidade de acidentes ou de eventos que justamente na rua apenas gênero, na rua apenas raça, não se viveria, né? E aí acho que a gente pode justamente passar, a partir de debater a origem, né, passar a pensar um pouco quais são justamente as contradições e as vertentes, né, desse feminismo. Sim, Leti, eu acho que você já deu um ótimo panorama do surgimento do conceito de interseccionalidade, e eu acho que é importante também a gente pensar nas diferentes correntes intelectuais que vão reivindicar esse conceito, inclusive atualmente, né? Desde o surgimento, é inegável a relação entre o conceito de interseccionalidade e o que se convencionou chamar de feminismo negro, né? Até porque, como a Letícia explicou aqui, a ideia de feminismo interseccional vem justamente do questionamento a um feminismo liberal que não incluía as demandas das mulheres negras e trabalhadoras. Então, eu acho que essa é uma primeira corrente do feminismo que vai se dizer interseccional. Ou seja, que é preciso que se tenha um feminismo que busque a relação entre raça, classe e gênero. Claro que o feminismo negro também é bastante plural, né? Mas eu acho que a gente poderia dizer que, às vezes, utilizam quase como um sinônimo do feminismo negro a ideia de interseccionalidade. Depois, eu acho que a gente poderia pensar em algumas teóricas que vão reivindicar a interseccionalidade e que também são parte do que se chama de feminismo negro, como é a Angela Davis, que é autora do Mulheres, Raça e Classe, né, que a gente fala bastante aqui. E a Angela Davis resgata essa relação entre raça, classe e gênero desde a escravidão nos Estados Unidos. E hoje ela é uma das autoras que reivindicam que também seja necessário um feminismo interseccional, buscando sempre esse entrelaçamento. Além de autoras feministas também negras muito conhecidas como Audre Lorde e a Bell Hooks. Hoje, também, uma das autoras mais famosas que reivindicam a interseccionalidade é a Patricia Hill Collins. Inclusive, um dos livros que recentemente foi lançado no Brasil sobre a interseccionalidade, foi lançado no início desse ano, é dela e da Sylvia Build. E é um livro bastante interessante sobre as origens e as apropriações da interseccionalidade pelo mundo e pelos diferentes movimentos. Elas fizeram até uma palestra, tem no YouTube, para quem quiser ver, é bem interessante. No Brasil, também, intelectuais e movimentos negros e feministas reivindicam também a interseccionalidade. Um exemplo é que, apesar do Manifesto dos 99% não desenvolver nenhuma reivindicação específica sobre a interseccionalidade, até porque você tem autoras como a Titi Bhattacharya, que questionam a interseccionalidade, né? Ela vai dizer, por exemplo, que a interseccionalidade oferece quase que uma visão bidimensional e estática de como enxergar as opressões, sem determinações históricas. E, além disso, que a interseccionalidade oferece poucas ferramentas de como pensar a transformação das opressões e do mundo como um todo. Que é uma crítica que eu vejo que a gente também compartilha, assim. Mas veja, apesar da Bhattacharya ter essa visão e ser uma das autoras do feminismo dos 99%, para os 99%, no Brasil é muito comum que grupos que reivindicam o feminismo dos 99% também reivindiquem uma perspectiva interseccional, como são as correntes do PSOL, por exemplo, a Resistência e o MES. Além disso, a reivindicação da interseccionalidade passa por teóricas conhecidas como decoloniais ou pós-coloniais, e também por intelectuais como a Djamila Ribeiro. É interessante a gente pensar que quando a gente fala da interseccionalidade, tem vertentes mais próximas do marxismo, né, que reivindicam, que, enfim, aqui a gente vai falar um pouco disso, e tem vertentes que são abertamente antimarxistas, assim. Quando a gente vai ver, por exemplo, o livro da Carla Cotirene, que é um livro que é bastante conhecido, né? Que é aquele livro Interseccionalidade, que é parte da série dos feminismos plurais. É possível ver lá bem marcado um antimarxismo, quase que uma visão de que a interseccionalidade reivindica o particular, a experiência individual, e o marxismo o universal, sem olhar para as especificidades das mulheres negras. O que para mim é uma visão bastante superficial, assim, pobre mesmo da interseccionalidade, e eu acho que ainda mais do marxismo, assim. Sim, com certeza. Não, muito bom o panorama que vocês deram aqui, tanto das origens, né, do conceito, quanto das vertentes e principais teóricas, né? E eu acho que é importante a gente pensar em que contexto se dá, né, esse combate ao feminismo liberal que marca bastante, né, da interseccionalidade. Por isso até eu comentei no começo, né? Porque muitas vezes você vai debater com jovens, né? Com uma geração que está despertando para a política, para o feminismo. E quando elas veem, né, um feminismo liberal, branco e etc., logo rechaçam isso e vão conhecer um conceito como o da interseccionalidade. É mais à esquerda, é obviamente mais à esquerda, né? Agora, justamente o que se trata aqui é justamente pensar em qual contexto que surge
e quais são as contradições, as debilidades aí que a gente poderia problematizar nesse conceito, até para responder a pergunta, título do nosso episódio de hoje, né? Interseccionalidade é marxismo? Tentaremos responder aqui hoje. Né? Mas enfim, bom, como a gente, eu comentei no começo, a Letícia também falou, né? A interseccionalidade, ela surge enquanto teoria e se fortalece à medida que também está se desenvolvendo uma ofensiva capitalista e imperialista que é o neoliberalismo, né? Depois da queda da União Soviética, né? Já burocratizada ali no fim dos anos 80 e início dos anos 90, né? E com isso a ideia de classe social e de que existe um sujeito revolucionário que é a classe trabalhadora estava sendo justamente atacada, né? Se dizia, né, naquele momento que era o fim do trabalho, né, o fim da história, né? Enfim, uma época que a gente chama inclusive, né, por esses elementos de restauração burguesa, né, de ofensiva aí da burguesia sobre essas sobre a classe trabalhadora, enfim, sobre a ideia da revolução. Né? Então, um feminismo que se propunha a combater o feminismo que falava apenas para um setor das mulheres, que nada tinha a ver com a realidade de milhares de mulheres negras e trabalhadoras, e que coloca a perspectiva de classe, tem um conteúdo muito progressista nesse contexto. Né? Vejam esse contexto histórico. Né? Por isso que tem uma certa confluência entre a interseccionalidade e o feminismo marxista. Né? E isso também gerou inúmeros debates, mas também é nesse mesmo momento, né, que justamente contra a ideia de classe social e classe trabalhadora surge uma exaltação do particular contra o universal, né, onde há também, né, está colocado também a negação da estratégia dos enfrentamentos decisivos contra o capitalismo em nome de resistências parciais. Né, e vai ganhando lugar o combate a partir do discurso, das narrativas, né, e não da organização coletiva dos trabalhadores em conjunto com os setores oprimidos. Né, e aí entra também a interseccionalidade, né, porque ao incluir a ideia de classe como mais uma opressão, né, isso é importante. A Letícia até fez a explicação das ruas. Eu gosto quando você faz essa explicação das ruas, porque é interessante para pensar como que se processa, né, a ideia desse conceito. Né, então, ao você considerar, né, que a classe seria mais uma rua, né, no caso, mais uma opressão, ela dilui a classe social enquanto exploração, né, que é justamente enquanto raiz da sociedade de classes, que é uma diferenciação que o marxismo faz, né? E dessa forma não se explica por que na sociedade capitalista existem duas classes fundamentais que são antagônicas, né? E que é a partir dessa sociedade dividida em classes que o machismo e o racismo vão se expressar, né? Ainda que a opressão de gênero, como a gente já explicou várias vezes, né, anterior ao modo de produção capitalista, né, o patriarcado, né, a combinação, né, a apropriação que o capitalismo faz em relação ao patriarcado é para potencializar as formas de exploração, né? Por isso que a gente vê que a precarização tem rosto de mulher, como a gente repete várias vezes, a dupla jornada de trabalho, enfim, uma série de elementos que a gente também já foi tratando aqui em vários episódios, né? E aí não é um debate do universal contra o particular, como vão dizer algumas intelectuais mais antimarxistas, né? Como a Flávia colocou aqui. Porque o marxismo ele não nega as identidades ou as particularidades dos indivíduos. Pelo contrário, a luta para expressar as identidades, como é no caso a identidade negra no Brasil, também se liga à luta de classes, né? Porque quem sempre buscou apagar a identidade negra foi justamente a burguesia, para que não se veja a brutalidade da escravidão e, por outro lado, a própria resistência negra, que é explosiva, sempre foi, historicamente. Né? Não à toa, em todos os processos de luta de classe, a gente também vê como as identidades vão se fortalecendo, né? E são um motor para elas. Mas, percorrendo aí esse fio de raciocínio, né? Queria também falar para a Letícia, então, entrar um pouco mais nessa relação entre marxismo e interseccionalidade, que eu já dei uma pincelada aqui um pouco, mas acho que dá para aprofundar um pouco mais. Muito bom, Di. Eu acho que é interessante para a gente pensar esse problema, principalmente no marco das vertentes mais à esquerda, né? Porque justamente, como a Flá colocou, tem aquelas que são abertamente antimarxistas e a diferença com o marxismo é que elas são abertamente liberais, né? Como é o caso da Djamila Ribeiro e da Carla Cotirene, né? Agora, antes dessas versões liberais da interseccionalidade,
existem essas feministas interseccionais que estavam preocupadas em garantir a elaboração de programas e políticas feministas para as mulheres negras, indianas, colonizadas, indígenas, idosas, deficientes físicas. Esse livro, por exemplo, que a Flá citou, né, da Patrícia Hill Collins e da Birna, ele é um livro que ele mostra, né, como a interseccionalidade ela está buscando dar conta de um leque de opressões bastante amplo. E aí justamente vai incorrer o risco de acabar fazendo análises que são estanques ou mais estáticas, né? Como a própria Flá colocou, que é a crítica da Bhattacharya. Nunca consegui falar, gente, o nome dela. Me desculpem. Me ajuda aí. Bhattacharya. Cada um fala de um jeito, geralmente. Mas enfim, esse setor, ele tem uma autenticidade anticapitalista, né? Diferente de Ribeiro ou a Cotirene, né? Então, vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é interessante, porque esse setor, mesmo sendo à esquerda, o que a gente consegue perceber, né? Uma estudante minha do 7º ano, gente, ouvinte aqui do nosso podcast, ela fez uma definição que eu achei muito forte, assim, numa aula comigo. Ela falou, a gente conversando, assim, né? Não que eu esteja doutrinando ninguém, tá, gente? Nada disso. Ela que vem me procurar dizendo que ela tá ouvindo o podcast. Jamais. Ela falou pra mim, assim, que ela gostava, ela tava pesquisando vertentes do feminismo e tal, e que ela achava muito bom o interseccional e o marxista, mas que depois ela percebeu que o marxista era mais forte. E aí eu perguntei pra ela, mas por que e tal? E ela falou que ela entende que a diferença entre interseccionalidade e feminismo marxista é o lugar da revolução. E eu acho que ela acertou bastante. Sim, muito né? certeira. E vale a pena. Certeiríssima. Gênia ela. Eu acho que vale a pena destrinchar o que ela disse pra gente ter bem clara essa diferença, né? Para as feministas marxistas, a sociedade está dividida em duas classes antagônicas, produzidas através das relações de produção. Né? Essa divisão da sociedade em classes é a base das relações de opressão que atravessam as duas classes de formas distintas, né? Ou seja, a exploração do trabalho produz uma sociedade que tem mulheres burguesas e mulheres trabalhadoras, negros burgueses e negros trabalhadores, LGBTs patrões, acionistas e LGBTs precarizados. Isso significa que existe para nós marxistas uma barreira de classe que nos divide das mulheres burguesas e nos unifica, portanto, aos homens brancos, héteros e etc., da classe trabalhadora, porque a história se move no conflito entre as classes. Isso não significa passar a mão em cima da cabeça de machismo dentro da nossa classe, pelo contrário, né? Significa também dar os combates contra as expressões de opressão e dos atrasos ideológicos que tem dentro da nossa classe, que são enormes, né? Então, justamente através dos sindicatos, etc., a gente pode desenvolver um pouco esse debate depois. Ou seja, a estratégia para derrotar as opressões, portanto, para a gente, é a revolução socialista, né? Ou seja, no embate entre as classes, uma vitória da classe trabalhadora contra a burguesia e um futuro comunista para a humanidade, né? Enquanto para o feminismo interseccional, o fato de tratar a classe como mais uma opressão, como mais uma intersecção, como mais uma rua, né, nessas intersecções de ruas, torna essa fronteira de classes turva, apagada. E o caminho para o combate à opressão, na maioria das vezes, não é a revolução, mas as políticas públicas, as melhorias sociais, passando por uma crítica voraz ao neoliberalismo, que retira, né, justamente todos os direitos sociais e destrói as políticas públicas, mas termina sendo saudosista do estadismo capitalista, né, ao não apresentar como perspectiva política, uma sociedade sem classe e sem capitalismo. Isso não significa que as marxistas sejam contra políticas públicas ou que a gente seja economicista em relação à luta contra a opressão, né? Isso seria, em última instância, né, achar que a revolução automaticamente acaba com as opressões, que é uma concepção stalinista, né? Nós aqui somos trotskistas. Mas a gente sabe que, por um lado, só é possível impor medidas de combate à opressão para hoje através de fortalecer a organização das mulheres da classe trabalhadora e também lutando por questões de gênero e classe que atravessam os dramas da nossa classe, né? Por exemplo, lutar por igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, ou numa situação de inflação e carestia de vida, como a que a gente está hoje, que a gente possa lutar pela proibição das demissões, pelo ajuste do salário de acordo com a inflação. Enfim, a gente sabe quem paga mais caro pela crise capitalista, né? São as mulheres, são as LGBTs, são as negras e negros, são as mulheres indígenas e os homens indígenas. Então, a interseccionalidade, ela não está buscando dar essas batalhas, né? Ela está lutando pelo desenvolvimento de políticas públicas dentro da democracia burguesa pela via das instituições da burguesia,
né? Como é, por exemplo, a expressão que tem numa série de iniciativas que são chamadas, né, interseccionais, o feminismo interseccional, como aconselhamentos a representantes da ONU, aconselhamentos aos governos, às secretarias das instituições, dentro das empresas, promovendo medidas de melhorias dentro do capitalismo, como se isso fosse possível, né? Como se a crise apresentasse pra gente um panorama de saídas fáceis dessa forma, né? O que a crise está apresentando é o contrário, são ataques duríssimos contra a nossa classe, nos quais quem está pagando mais caro somos nós, né? Então as saídas precisam ser da nossa classe, lutando também, obviamente, por medidas de políticas públicas na defesa de cada uma das instituições mais democráticas e etc. Agora, com as ferramentas, a estratégia e a organização da classe trabalhadora e não de confiança e aliança com setores burgueses, como é o ONU Mulheres, né? Por exemplo. Sim, eu concordo bastante com o que você falou, Leti, e eu queria retomar novamente a crítica que faz a Triti Bhattacharya, porque eu acho que ela vai num sentido parecido com o que você colocou também, eu acho que é bem interessante pra gente pensar. Porque a Bhattacharya, ela faz uma crítica ao modelo de análise que a interseccionalidade nos oferece. Tem uma entrevista que ela deu para o Esquerda Diário em 2018 que ela diz assim, abre aspas, né? A teoria e os conceitos não são importantes apenas porque são ferramentas que explicam o nosso mundo, mas porque eles deveriam nos dar as formas de como mudá-lo. Aqui também a interseccionalidade é um tanto quanto inadequada para essa tarefa. Por exemplo, seguindo a interseccionalidade, é muito fácil de discernir porque nós devemos ser solidários aos mais oprimidos, porque estes são os que portam múltiplas intersecções, né, que cruzam as diferentes avenidas, como você colocou. Mas por que as mais oprimidas deveriam ser solidárias ao trabalho branco? Ela termina falando, né? Isso é o que para ela a interseccionalidade não explica. E eu compartilho disso, né? Porque a visão de que as opressões são quase que somente experiências que formam a nossa identidade e que a classe é apenas mais uma experiência opressiva individual, em que alguns têm, outros não, e você vai somando essas experiências, leva a uma consequência prática que é justamente o que você falou. Não ter um feminismo que tenha e que veja a importância de ter uma fronteira de classe bem delimitada, né? Que um feminismo que não explique porque os oprimidos têm que estar ao lado dos trabalhadores brancos, como falou a Bhattacharya. E isso tem muitas implicações, inclusive políticas, né? Uma delas, eu acho, é de não saber, por exemplo, quem de fato são os nossos inimigos e quem está do nosso lado na luta aí cotidiana contra as opressões e a exploração. Hoje, por exemplo, a gente vive um governo que é profundamente racista, misógino, antitrabalhador, que veio aplicando reformas, ataques para nossa classe, e tem muitos debates sobre como derrotar essa extrema-direita. E eu acho que a primeira coisa é a gente saber quem deve estar do nosso lado nessa luta e quem joga contra a gente, né? Contra a luta dos trabalhadores e dos setores oprimidos. Os políticos, partidos e instituições que passam reformas e ataques para atender aos interesses dos capitalistas, por mais que eles se digam aí contra a extrema-direita, eles não são os nossos aliados. Pelo contrário, a gente precisa criar uma força social que seja capaz de combatê-los também no enfrentamento à extrema-direita. Se a gente não tem essa fronteira clara de classe, leva inclusive a se aliar com os que depois vão nos atacar. E que inclusive são profundamente racistas e machistas, né? Porque a gente veio falando aqui como na sociedade capitalista não tem como separar raça, classe e gênero, já que utilizam das opressões para melhor lucrar. Um exemplo que eu acho que dessa delimitação turva de classe, né, é que muitas teóricas que se reivindicam inclusive interseccionais apoiaram, por exemplo, o Biden e a Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos, como a própria Angela Davis, né? O Biden, Kamala e o Partido Democrata são responsáveis hoje por bombardear a Síria. São responsáveis pela brutal exploração e o roubo de riquezas minerais nos países africanos, como a gente está vendo agora na guerra em Moçambique. São responsáveis pela violência policial nos Estados Unidos, que assassinam os negros e fazem pura demagogia com a pauta racial, enquanto seguem fortalecendo uma instituição que é totalmente assassina. O fato da Kamala Harris, inclusive, ser negra não altera essa realidade, né? As feministas que reivindicam, inclusive, o feminismo dos 99% também apoiaram o Biden, mostrando que, apesar da crítica de autoras como a Bhattacharya e também da reivindicação do anticapitalismo, também não há uma delimitação tão forte assim de classe, como a gente desenvolve, inclusive, no episódio muito bom que teve aqui sobre o feminismo para os 99%. No Brasil, a gente poderia pensar que uma análise que realmente visse a forte relação entre raça, classe e gênero deveria ser um feminismo que veja que a burguesia brasileira é profundamente racista e herdeira da escravidão.
Portanto, que para ter um combate consequente ao racismo e ao machismo, a gente tem que ter como pressuposto elementar, assim, a ideia de independência de classe. Ou seja, de que não existe aliança possível com essa burguesia e seus representantes, mas de que a aliança possível dos setores oprimidos, das mulheres, negros, LGBTs, é justamente com a classe trabalhadora. Né? E o que a gente vê, na verdade, é o contrário. Aqui a gente vê como há figuras parlamentares, organizações da esquerda, né, que inclusive a gente vê colocando aqui, que se reivindicam interseccionais, mas, por exemplo, não vem nenhum problema em marchar com os nossos inimigos como o Dória, que eu, como professora, sei bem que está muito longe de ser nosso aliado. Ou não vem problemas... Longíssimo, muito. Ou não vem problemas e vão se colocando na mesma perspectiva do PT, que tem como concepção a conciliação de classes, e por isso, inclusive, nos seus governos, são os governos onde os banqueiros nunca lucraram tanto, como diz o Lula. Lula que agora, né, tá calado aí quando o assunto é revogar as reformas, ataques aos trabalhadores, que passaram desde o golpe institucional e que se aprofundam com o governo Bolsonaro. Então, como que a gente explica que algumas correntes que defendem a interseccionalidade, né, uma visão aí imbricada de classe, gênero e raça, acabam fortalecendo e criando ilusões nos que são representantes da burguesia racista e misógina, que são parte da outra classe? Né? E isso se explica justamente pelo fato de que se você não tem uma fronteira e uma delimitação clara de classe, e se o combate às opressões fica no campo da importância do discurso, da narrativa, e não da organização política e da mobilização, inclusive vem dos trabalhadores que no nosso país são também mulheres negras, como sujeitos estratégicos para uma perspectiva anticapitalista e revolucionária, você acaba sendo permeado por visões que, apesar de aparentarem serem antirracistas ou feministas, na verdade servem para nos atacar, né? Servem para tornar nossa luta inofensiva contra o capitalismo, o racismo e o machismo, assim. E aí eu queria terminar falando de uma experiência que eu tive, que expressa, na verdade, a força que tem a classe trabalhadora feminina e negra, né? Recentemente eu pude acompanhar aqui de perto, junto com os meus companheiros da Faísca, do Esquerda Diária, aqui de Campinas, a greve dos trabalhadores da MRV. Acho que a gente fez uma parte de cobertura aí pelo Esquerda Diária. Um grande exemplo de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Sim, todo mundo pode ver aí pelo Esquerda Diária, que a gente fez uma cobertura forte, e que a MRV é uma empresa da construção civil, né? E que os trabalhadores são da esmagadora maioria de negros. E as mulheres são a minoria, assim. Mas mesmo assim a gente falava bastante isso, né? Que as mulheres, a gente via como as mulheres estavam na linha de frente e que, apesar de ser minoria, elas tinham uma força enorme, assim, a força de um gigante. E teve um momento que eu pude ver uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu achei muito potente, assim. A gente foi junto com os trabalhadores aqui de Campinas, no canteiro de Santa Bárbara, que é uma cidade aqui da região. E é um canteiro que entrou em greve depois, né? Depois de algumas semanas que Campinas também estava em greve. E nesse momento, a greve de Campinas já estava num momento difícil, tinha ameaça de corte de salário, nenhuma negociação, e os trabalhadores tinham, assim, um desânimo, né? Às vezes, batia, assim, uma dúvida, será que vai dar certo? Enfim. E aí, chegando lá, uma das trabalhadoras aqui de Campinas chegou lá em Santa Bárbara, e a primeira coisa que ela fez foi perguntar: onde estão as mulheres? E daí eu saí com ela procurando, assim, onde estavam as mulheres, e a gente encontrou só 2 mulheres, né? Porque é uma categoria majoritariamente masculina, e não à toa também a gente encontrou 2 mulheres negras, né? E aí ela olhou para as trabalhadoras e falou assim, ó: não abaixem a cabeça, não fiquem desanimadas, porque vocês são poucas como nós, mas a nossa luta é justa e a gente vai vencer. Nossa, eu achei aquilo muito forte, porque é como se ela soubesse... Caralho, tô toda arrepiada. É muito forte, né? Nossa. Porque é como se ela soubesse da diferença que faz quando as mulheres negras estão à frente, assim, dos processos de luta, quando estão decididas a lutar, quando assumem a vanguarda, né? Por isso que eu acho que é importante saber quem são os nossos aliados e quem não são. E que nesse sentido é importante saber que a gente pode confiar, e só pode confiar, na força da nossa classe, né? Na força da classe trabalhadora, que é feminina e negra, né? Muito bom que você trouxe o exemplo aqui dessa experiência de luta que foi tão forte, né? E essa presença feminina, ainda que minoritária, né? Mas justamente mostra, né? Como as mulheres estão na linha de frente mesmo, né? Como você falou, e eu adorei essa abordagem dela. Chegou lá e falou: onde estão as mulheres? Né? E já se hermanando ali na luta e transmitindo força. É muito potente a aliança da nossa classe. Bom, gente, para comentar um pouco também aqui, colocar algumas questões, a gente já indo um pouco para algumas conclusões, eu acho que, enfim,
como a gente vem abordando já, né, em vários episódios, né, o marxismo ele coloca a necessidade de pensar como usar as lições dos nossos combates para gerar novas lições estratégicas que permitam a gente dar um golpe de morte no capitalismo. Ou seja, em última instância, nós estamos discutindo aqui em um monte de episódios sem parar, mas tem um objetivo, né? Que é justamente enfrentar o capitalismo, né? E justamente por isso não se trata apenas de ser excelentes críticos, ou ter um excelente podcast, ou ser ótimos analistas da realidade, mas conseguir pensar as formas, as vias pelas quais a gente vai conseguir vencer e viver num mundo sem opressão e sem exploração, né? E como vocês colocaram, né, a Leti e a Flá, né, para a gente poder ser vitorioso, um dos passos que a gente tem que dar é construir as ferramentas independentes da classe trabalhadora e dar um lugar muito especial dentro delas para o combate às opressões. Né? Parte do que ensina a tradição marxista, principalmente nos seus momentos de maior prova frente a processos revolucionários, é que não só a atuação para que nossos sindicatos sejam ferramentas de luta a serviço desses combates e não instrumentos controlados por uma burocracia que na maioria esmagadora das vezes ignora os dramas das mulheres, das negras, indígenas, mas também a vanguarda revolucionária da nossa classe precisa construir seus próprios partidos revolucionários para poder fazer a diferença nos momentos decisivos e tomar a dianteira, né, para os passos corajosos de fazer a revolução, né? E precisa de partido, porque sem ele a gente não constrói essa audácia e essa coragem, né? Então, assim, o feminismo interseccional, né, tem vertentes que se definem, né, diretamente como feminismo interseccional, mas às vezes ele também é tratado como um conceito, um componente, etc. O que a gente está falando aqui? Que em relação ao feminismo liberal, ele é extremamente de esquerda e fala de classe, né? Traz esse elemento da classe. Portanto, é muito importante e muito interessante, e por isso a gente está junto com as feministas interseccionais em vários combates, inclusive, né, desse ponto de vista. Agora, qual que é o problema? Em relação ao marxismo, ainda falta um pouco mais, porque o marxismo não é só uma análise da realidade, mas é uma estratégia para transformar a realidade. E justamente se você não vê que as opressões e a questão de classe não são uma somatória, né, ou várias ruas que se cruzam, mas sim tem uma raiz da sociedade, ou seja, que em última instância, se a gente terminasse com a opressão de gênero, a opressão racial, conseguisse mulheres no poder e um monte de medidas desse tipo, ainda continua, e se não destrói o capitalismo, ainda continuaria existindo a exploração de classe. Então, ver essa raiz é um elemento muito importante, né? E ver que esse elemento, né, que justamente na qual a economia capitalista, né, está fundada para definir o funcionamento da sociedade, é muito importante para definir qual é a sua estratégia. Então, a sua estratégia qual? É manter a sociedade de classe como está e ir melhorando a situação das mulheres? É fazer uma boa análise, né, de uma somatória de opressões que pode existir dentro do capitalismo, mas na prática, na política, depois você vai com até mesmo com um imperialismo norte-americano? Não, é escolher uma estratégia. A estratégia é anticapitalista, revolucionária, né? É disso que a gente está falando aqui. Então, por isso, um feminismo que não fala de partido, de revolução, né, o lugar da revolução, como disse a jovem de 12 anos, a aluna da Letícia, né, de luta organizada da nossa classe contra a opressão e contra todos os ataques econômicos, né, pelos quais as mulheres pagam tão caro, não termina de ser um feminismo marxista, né? E ainda que dê um combate contra o liberalismo, né, termina também não sendo a oposição frontal necessária a esse feminismo liberal, né? Porque não apresenta uma estratégia para vencer contra o capitalismo e toda a sua ideologia liberal, né? É por isso que esse episódio, né, além de tentar ajudar a pontuar as origens e epistemologias, né, desses dois feminismos, né, o interseccional e o marxista, é também um convite
para que todas vocês, mulheres, meninas, homens e meninos feministas que estão passando por aqui, a se somarem a essa perspectiva estratégica, né? E lutarem pela revolução operária e socialista, né? Para vocês que já tomaram a decisão, a gente oferece uma série de vias para começar essa trajetória, né, participando com, por exemplo, a nossa Juventude Faísca, né, das lutas nas escolas, nas universidades e ao lado da classe trabalhadora. A Juventude Faísca deu um show de aliança operária estudantil no último mês, se vinculando em cada piquete, em cada greve, em cada luta. Era uma categoria de trabalhadores se levantando, lá estava a Juventude Faísca, né? Isso é um orgulho muito grande pra gente, mas também se juntar com o grupo de Mulheres Põem Rosas, que impulsiona esse podcast aqui, né? Se organizar junto às mulheres e LGBTs comunistas, e também contribuir como redator, como apoiador do Esquerda Diário, né? A nossa mídia anticapitalista que coloca a luta de classes na sua mão, e também conhecer o MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, a nossa organização revolucionária, né, que integra a fração trotskista pela reconstrução da Quarta Internacional, está em 11 países, dando esse mesmo combate por um feminismo marxista, revolucionário e internacionalista. Leti e Flávia, muito obrigada por participarem desse episódio mais do que necessário. A gente estava devendo um episódio sobre interseccionalidade, então foi muito bom. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Valeu, gente. Foi muito bom. Me chamem mais vezes. Sempre. Valeu, gente. Eu também quero, hein? Me chama também. Sim, sim. Como dizia Lenin, a experiência de todos os movimentos de libertação atesta que o êxito de uma revolução depende do grau em que dela participam as mulheres. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.